No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre um tema que ainda gera muita dúvida em muita gente, o anticoncepcional hormonal. E ainda vou apresentar para vocês estratégias alternativas de contracepção. Quer saber? Então assista esse vídeo até o final. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Sandra Pessotti, sou farmacêutica bioquímica e já quero aproveitar a oportunidade de te perguntar se você já se inscreveu nesse canal. Não? Então, se inscreva agora e já ative o sininho para você receber todas as notificações de quando tiver vídeo novo aqui no canal. Aproveite o momento e curta esse vídeo. Então, vamos ao assunto de hoje: os anticoncepcionais hormonais. Bom, o anticoncepcional hormonal se tornou um dos métodos contraceptivos mais populares do mundo. Destaque para o anticoncepcional oral. Por se tratar de um método fácil, de fácil acesso, é muito fácil você comprar uma cartela de anticoncepcional, por ser um método não invasivo e por ter uma alta taxa de eficiência, de eficácia no que diz respeito ao controle de gravidez, a evitar uma gravidez. Mas você conhece a relação entre os hormônios contidos no anticoncepcional e a saúde da mulher? A grande maioria das mulheres hoje em dia utiliza algum método hormonal para contracepção, seja ele o anticoncepcional oral, um DIU de hormônio, um adesivo cutâneo, anel vaginal ou até mesmo a pílula do dia seguinte. Todos esses métodos hormonais acabam alterando a produção normal de hormônio feminino, a produção natural de hormônio da mulher. O anticoncepcional hormonal, ele age por meio da inibição da liberação de hormônios que são responsáveis pela ovulação. Sem ovular, então a mulher não tem chance de engravidar, mesmo que tenha relações sexuais desprotegidas. Em mulheres que não fazem o uso de anticoncepcional, o cérebro envia sinais por meio de hormônios para que os ovários produzam os hormônios necessários para a ovulação. Assim, os óvulos são produzidos através de um sistema chamado sistema de retroalimentação positiva. Ao usar o anticoncepcional hormonal, os ovários enviam para o cérebro uma mensagem dizendo que não é mais necessário produzir o hormônio para que haja ovulação. Assim, aquele sistema de retroalimentação é interrompido e o cérebro entende que não é mais necessário produzir o hormônio. Além do mais, também já foi descoberto que a utilização do anticoncepcional hormonal também altera a consistência do muco cervical e vai impedir que o espermatozoide consiga chegar até o óvulo. A grande questão é que, para acessar então essa ovulação, é necessário oferecer ao organismo uma grande quantidade de hormônios, muito maior do que o nosso organismo pode produzir. Como eu disse anteriormente, hoje em dia, a grande maioria das mulheres utiliza algum método hormonal para evitar a gravidez. E o anticoncepcional oral é o método mais utilizado devido a vários fatores, entre eles a facilidade de acesso, porque é muito fácil eu sair da minha casa e ir até uma drogaria e comprar uma cartela, uma caixinha de anticoncepcional oral. Também o custo é bem baixinho, é bem baratinho você comprar uma cartela de anticoncepcional. Hoje em dia, até os postos de saúde oferecem essa cartela para você. Além disso, é um método que não é considerado invasivo, é um método que tem alta eficácia, que reduz os sintomas da TPM, que diminui o risco de câncer de ovário, que é usado para tratar a endometriose, reduz as cólicas menstruais e, além do mais, ele reduz o fluxo menstrual. A mulher que usa o anticoncepcional hormonal, ela não tem aquela menstruação propriamente dita, e sim um sangramento de privação. Mas com todos esses benefícios que eu citei, nós temos que considerar que o anticoncepcional, ele também é um medicamento
E muitas mulheres utilizam sem indicação médica. Perguntam ali para a vizinha qual que é o anticoncepcional que ela usa, ou então pergunta para uma amiga qual anticoncepcional que você está usando, porque deu certo, né? Eu vou comprar também, e acaba utilizando isso de forma errônea. É válido ressaltar que o anticoncepcional também é um medicamento e precisa de um controle, precisa de uma indicação clínica, precisa de uma indicação de um médico, mesmo que você não tenha nenhuma doença, é considerado um medicamento. E por se tratar de um medicamento, temos que considerar que ele gera impacto na saúde e na qualidade de vida da mulher, além de ter pontos negativos também. E nós podemos considerar como sendo esses pontos negativos náuseas, vômitos, dores de cabeça, diminuição da libido, alguns tipos de sangramento que acontece pontualmente. Ponto negativo também, aumento do risco do câncer de mama, sem contar que muitas mulheres ainda desconhecem a informação de que, quando utilizado juntamente com o antibiótico pode retirar o efeito do anticoncepcional, pode impedir a ação do anticoncepcional. E aí a mulher engravida e não sabe por quê. Poxa, eu tomei o anticoncepcional direitinho, o que será que aconteceu? Às vezes ela estava tomando um antibiótico também e não tinha essa informação. É importante a gente ressaltar que nem todo anticoncepcional é igual. Cada um tem sua particularidade, tendo indicações, contraindicações e efeitos colaterais diferentes. O anticoncepcional de progesterona, por exemplo, os progestíneos, ele tem uma menor taxa no que diz respeito à inibição da gravidez, mas ele é indicado para as mulheres que estão amamentando, ou seja, aquelas que fazem a amamentação exclusiva. Já os anticoncepcionais mais recentes, que têm uma concentração reduzida de estrogênio, não estão tão relacionados ao câncer de mama, mas eles também são contraindicados para mulheres que têm histórico familiar de câncer de mama ou que já teve o câncer de mama. De modo geral, os anticoncepcionais hormonais possuem pontos negativos relevantes e esses pontos negativos podem afetar a saúde e a qualidade de vida da mulher. Bom, eu falei bastante sobre um anticoncepcional oral, né? A pílula anticoncepcional oral. Mas dentro da classe de contraceptivos hormonais, nós também podemos encontrar os anticoncepcionais injetáveis, os anéis vaginais, aqueles adesivos cutâneos e sem deixar de falar também sobre aquela pílula de emergência, a famosa pílula do dia seguinte, entre outros também. Caso você queira, eu posso falar sobre cada método hormonal separadamente em um outro vídeo. É só solicitar aqui nos comentários. Bom, eu já falei para vocês sobre alguns métodos contraceptivos hormonais, mas agora eu quero te apresentar alguns métodos contraceptivos alternativos que estão nas classes de contracepção por método de barreira, dispositivos intrauterinos, método cirúrgico e métodos comportamentais. Dentro dos métodos de barreira, nós podemos citar então a camisinha. A camisinha também é um dos métodos mais utilizados atualmente. É um método baratinho, né? Só que só pode ser utilizado uma vez. E ela vai atuar impedindo que o espermatozoide chegue até o óvulo. A camisinha também ela atua evitando as ISTs, nomenclatura mais recente para denominar as infecções sexualmente transmissíveis, que antes eram chamadas de doenças sexualmente transmissíveis. Essa nomenclatura modificou porque tem pessoas que têm a infecção, mas não têm a doença propriamente dita. Um outro método que nós podemos considerar como método de barreira é o diafragma. O diafragma também, assim como a camisinha, ele impede a entrada do espermatozoide dentro do útero. Ele é um objeto em formato de cúpula
que é flexível e por ser flexível, ele pode ser introduzido dentro do canal vaginal e essa cúpula ela vai cobrir a parede do útero. Após a relação sexual, deve-se esperar um prazo mínimo de 6 horas e um prazo máximo de 24 horas para retirar o diafragma. Ele não possui efeitos colaterais por não se tratar de um método hormonal, mas é necessário que seja consultado um médico para poder medir, o diâmetro do diafragma correto para você. Um outro método contraceptivo alternativo é o dispositivo intrauterino, o famoso DIU. Ele é um método que não é necessária a mesma disciplina do anticoncepcional hormonal. Porém, ele é um procedimento que é feito somente pelo médico, é um procedimento rápido, mas ele demanda consultas periódicas, um acompanhamento periódico para saber se o DIU está no lugar certinho, se ele está no lugar correto, se ele não saiu de onde foi colocado. Em alguns casos, esse DIU pode até perfurar a parede do útero. E pode haver alguns efeitos colaterais, como sangramentos irregulares, muito intensos, dor pélvica e muita cólica também. Esse DIU que eu estou mencionando agora é o DIU de cobre, mas também existe aquele DIU com liberação de hormônio. Outro método alternativo que existe é a contracepção cirúrgica, que todos já ouviram falar. Ela é chamada de vasectomia para homens e laqueadura para mulheres, mas como eu disse, é um procedimento cirúrgico, então só um médico pode fazer. E por último, e não menos importante, estão os métodos contraceptivos comportamentais. Nestes, não há necessidade de fazer utilização de hormônio, de medicamento algum, ou de procedimento cirúrgico, ou até mesmo de dispositivos. O método contraceptivo comportamental mais conhecido é a tabelinha. Você já ouviu falar, Existem muitos outros métodos comportamentais, mas eu gostaria de citar aqui agora o método de ovulação Billings, o MOB. O MOB, então, é um método comportamental natural de planejamento familiar que tem por objetivo auxiliar um casal a planejar um bebê, a ter então uma gravidez ou espaçar uma gravidez. No MOB não se diz evitar a gravidez, e sim espaçar a gravidez. Ele é um método simples, mas o casal deve ser acompanhado por um instrutor devidamente habilitado por pelo menos 1 ano. O acompanhamento é feito através de observações, de sensação e aparência do muco cervical, e são feitas anotações diárias em um gráfico. Então, meus amigos, esses foram os métodos alternativos de contracepção. Mas é válido ressaltar que toda mulher, antes de iniciar qualquer um desses métodos, antes de começar a utilizar qualquer um desses métodos, que ela vá ao seu médico. E também é importante dizer que quando se trata de métodos anticoncepcionais, a responsabilidade não é somente da mulher. É necessário que ela tenha apoio do seu companheiro, tá bom, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, mas ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão para nos dar, deixa aqui nos comentários. Aproveite, deixe também o seu like e se inscreva no canal. Beijinho para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.